Olá, professoras, olá, professores. Hoje, dia 26 de abril, meio-dia e 30, um dia muito importante na nossa educação paulista. O grande assunto que a gente tem hoje é para falar do nosso bônus, tá bom? O bônus que envolve todos os profissionais da nossa educação. Então, eu gostaria, são muitos assuntos hoje, eu estou muito animado, né, para ter essa conversa com vocês. E antes de começar a falar do bônus, eu queria falar da parceria que a gente está conquistando. Eu acho que é muito importante mostrar um pouco desse primeiro bimestre que a gente encerrou na semana passada. Tá? Primeiro indicador muito importante: frequência escolar. Um indicador super, super importante. O mais importante. Só sobe a nossa frequência. Batemos 84,4% de frequência, gente. No ano passado, a gente, nessa época, estava com cerca de 79% a 80% de frequência escolar. Com todo esse esforço da nossa rede, de aulas mais interessantes, aulas com mais aprendizagem, com mais sentido para o aluno, com as escolas trabalhando melhor, atraindo mais o aluno, a frequência escolar vem subindo semana a semana, e a semana passada batemos 84,4% de frequência. Para vocês terem uma ideia, isso significa 150 mil alunos a mais todos os dias. De 80, 79,5 para 84, significa que todos os dias na escola pública, 150 mil alunos estão indo a mais para a escola. E isso é mérito das nossas professoras, professores, coordenadores, diretores, quadro de apoio escolar, todos os nossos profissionais trabalhando pelo aluno, e a resposta: o aluno vem mais. 150 mil a mais todos os dias, parabéns, tá bom? Muito obrigado. Também queria elogiar todo o esforço que a gente tem feito em outras frentes. Prova Paulista, participação aumentando muito. Foram 6 milhões de provas realizadas, recorde absoluto, recorde de participação, as notas, o acesso às plataformas indo muito bem, a plataforma do Prova Paulista, lição de casa. Gente, lição de casa, a gente bateu quase 20 milhões de tarefas concluídas só na semana passada. São mais de 100 milhões de lições de casa que a gente fez nesse ano. Já batemos todo o ano passado. Atingimos a média de 7 lições feitas por estudante, na média do estado. Tem escolas com os estudantes fazendo mais de 20 lições. É muita lição de casa, algo inédito na rede. E lições de casa postadas por vocês, pelas escolas. Então, olha como a nossa rede está evoluindo. A grade escolar nova, com os alunos mais satisfeitos, professores mais satisfeitos. Então, é muita gratidão que a gente encerra o primeiro bimestre e agora começa o segundo bimestre. Então, mais frequência, mais resultado, mais lição de casa. O Super BI bateu nota 7,6 na semana passada. Então, o apoio presencial subindo, as tarefas, as plataformas, então os resultados estão indo muito bem, tá? Estou muito, muito animado com os resultados desse ano. Muito obrigado, parabéns. Bom, vamos falar do bônus. Temos aqui algumas notícias importantes. Primeira notícia: o nosso governador, Tarcísio de Freitas, publicou ontem a nossa autorização para o pagamento do bônus de 23. Então, a Secretaria de Educação, vocês podem ver no Diário Oficial, está autorizada oficialmente a pagar o bônus. Então, a gente tem as notas oficiais para sair, né, do IDEB, e o nosso compromisso de pagar o bônus para vocês no primeiro semestre. Tá bom? Então a gente precisa ainda dos índices oficiais, mas a gente já está com orçamento
e a Secretaria de Educação autorizada a pagar o bônus que vocês receberam em 22, a gente conseguiu pagar em outubro de 23, e agora o bônus de 23 a gente paga no primeiro semestre de 24. Então, queria agradecer a todo o esforço do governo, o foco do governador Tarcísio em educação por essa autorização, esse decreto que ele assinou e está publicado em Diário Oficial ontem, autorizando o nosso bônus. Então, isso é muito importante, do bônus do ano passado, de 23 para ser pago em 24. E agora, vamos falar um pouquinho do bônus de 24, como vai funcionar o bônus desse ano. É um bônus diferente, é um bônus inovador e é um bônus que vem resolver uma angústia do professor. Então, qual é essa angústia? Porque eu falava com muitos professores e eles falam assim, Renato, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, eu sou professor de química, de filosofia, de ciências, de sociologia. E o bônus é só baseado em matemática e língua portuguesa. Sabe, eu faço um super esforço na história, os meus alunos aprendem. Se os alunos não aprenderem matemática, que não tem tanta correlação assim com história, eu não recebo nada. Não seria mais justo eu receber pelo meu trabalho, pelo que eu consegui passar aos meus estudantes? Então, esse é o bônus desse ano. Um bônus inovador que consegue trazer os dois lados. O lado da escola, o lado da conjuntura escolar, com o mérito individual de cada professor. Então, o professor, a gente, como governo, conseguiu atender esse anseio de todos os professores que não são exclusivamente de matemática e língua portuguesa. Língua inglesa, filosofia, sociologia, ciências, química, física, biologia, história, geografia, todos esses estão sendo atendidos agora. Renato, então conta, como vai funcionar? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, o bônus de 2024, começando a mostrar. Pode passar, por favor, o slide. Então, a bonificação de resultado. Eu vou começar com alguns exemplos, tá bom? Então, pode colocar o primeiro exemplo, por favor. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui um professor de matemática, tá? Que ele leciona no 9º ano do ensino fundamental. Então, ele tem 6 horas aulas no 6º ano tarde, né? Num determinado sexto, no D, depois no E, depois no F. Tá? E esse 6º ano, que nota ele tirou no Saresp do ano passado? 3,70. Tá aqui na coluna para vocês. Então, as classes, né, de 6º ano dessa escola tiraram 3,70. Tá bom? Qual a meta desse professor de matemática do 6º ano? A meta ouro, que vale um salário, 4,20. Se os alunos subirem de 3,70 no Saresp para 4,20 no Saresp, esse professor ganha um salário de bônus. Se ele conseguir ir além e para 4,5 de nota, bate a meta diamante, 2 salários. Então esse é um caso de um professor de matemática que só lenciona no 6º anos, ele recebe pelo 6º ano, pela turma que ele está, tá bom? Ah, Renato, eu tô com uma dúvida. Se uma turma bater meta ouro e outra turma bater meta diamante, aí é proporcional a cada turma. Agora, se as 3 turmas baterem meta diamante, eu recebo 2 salários completos, 14º e 15º, só do 6º ano, tá bom? Então, pro professor desse exemplo, todo o bônus dele está atrelado ao resultado dele na turma que ele dá aula, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. Pode passar. O segundo exemplo é um professor de língua portuguesa, que ele dá 6 horas aula no 6º ano, 6 horas aula no 7º ano e 6 horas aulas no 8º ano. Vocês podem ver que as notas das turmas são diferentes.
O sexto ano, a nota que essa turma tirou no Saresp foi o sexto ano, foi 5,70. Já o sétimo ano é uma turma mais difícil, mais desafiadora, tirou 4,30. E o oitavo ano está no meio do caminho, tirou 4,80, tá bom? As metas ouro são diferentes. Olha lá, no sexto ano, a turma tem que ir de 5,70 para 6,10. Tem que aumentar 0,4. Já no sétimo ano, tem que ir de 4,30 para 4,80. Tem que aumentar meio ponto. E a turma do oitavo ano vai de 4,80 para 5,20, aumentar 0,4. Então, cada turma a gente analisou de todos os professores da rede. Então, esse professor de língua portuguesa, ele tem uma meta para os alunos do sexto ano dele, uma meta para os alunos do sétimo ano dele e outra meta para o oitavo dele, que ele vai consultar e vai entrar. Se bateu as 3 ouros, ele recebe meta ouro, um salário. Se ele bateu as 3 diamantes, ele recebe o salário inteiro 2 vezes, 14º, 15º, a meta diamante dele inteira. Se ele bateu metade ouro, metade diamante, ele recebe proporcional um salário e meio. Tudo bem? Então agora vamos para um terceiro exemplo, que é quando a gente tem professores de disciplinas que a gente não mede no Saresp. Professores de artes, de educação física, de educação especial, de projetos, tá bom? Então esse professor que a gente está mostrando aqui, ele é, por exemplo, de educação especial, né? Ou ele dá aula num projeto de apoio, por exemplo, de tecnologia e inovação, tá bom? Você vê que a meta dele não está escrito lá, base de apuração, é a meta da escola, tá bom? Então a escola tirou 5,9. E a meta ouro da escola é 6,20. E a meta diamante da escola é 6,30. Então, esse professor recebe pelo conjunto, tá? Como eu não dou aula dessas 10 disciplinas que o Saresp / Provão cuidam, eu recebo integralmente pela escola. Tá? Esse é o terceiro exemplo. Vamos para o quarto exemplo agora, que é o professor que faz um pouco de disciplinas medidas pelo Saresp e um pouco de disciplinas que não são medidas pelo Saresp, como fica a vida desse professor, tá bom? Então, dê uma olhada lá embaixo, pode aumentar, por favor? É isso, exatamente, obrigado. Então, esse é um professor de matemática que dá algumas aulas de educação financeira, tá? Então, quando ele está dando matemática, lá na base de apuração está escrito disciplina, e aí é da disciplina. Quando ele dá aula de educação financeira, ele pela meta da escola, tá bom? Então, nos casos do sexto ano, foi 3,90, a meta ouro é 4,30. Nos casos da segunda série do médio, a nota é 3,50 e a meta ouro é 3,90. E no caso da educação financeira, fica a meta global da escola, tá bom? E aí ele pode bater. Se a escola bateu, né? Vamos supor, eu sou um professor de geografia, tá? Vou dar esse exemplo aqui. Eu sou um professor de geografia e eu dou metade dos meus créditos geografia e metade dos outros créditos eu dou geopolítica. Na geopolítica, a minha meta é a da escola global. Na geografia, é a minha meta individual. Se geografia bateu e a escola não bateu, eu recebo pela geografia. A parte, metade. Se a geografia não bateu, mas a escola bateu, eu contribuí para aquela escola, estou inserido naquele contexto da escola, eu ajudei a escola, então eu recebo por aquela metade que a escola bateu, tá bom? Então eu quis começar com esses exemplos, tá? Eu vou ainda falar mais um pouquinho do bônus, não é tão simples assim de entender, mas eu queria começar pelos exemplos. Eu espero, né? Depois a gente vai ter tempo para tirar dúvida, podemos fazer outras lives, tá? Mas eu tenho mais alguns slides para mostrar como essas metas são calculadas, para quem vale, como que vale. Então vamos para o próximo slide, tá bom? Vamos lá, bonificação por resultado. Então, a escola, todas as escolas possuem meta ouro e diamante para os ciclos,
tá? Ah, eu sou uma escola só de anos iniciais. Eu tenho minhas metas, ouro e diamante, para a escola toda, tá? Eu sou uma escola só de anos finais, ouro e diamante, para a escola toda, só médio, ouro e diamante, para a escola toda. Ah, a minha escola é metade fundamental, anos finais, metade ensino médio. Eu tenho as duas metas e a gente vai fazer a ponderação desses dois ciclos, tá bom? Agora, isso é igual ao ano passado, que era só meta por escola. Agora vem a novidade. Além das metas por escola, a gente tem a meta para as disciplinas nas séries. Então, além de ser, antes era só matemática e português para o final do ciclo. Agora é matemática, sexto ano, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segundo e terceiro, língua portuguesa, história, geografia, ciências, inglês, né, para os anos finais e todas as disciplinas tradicionais do ensino médio, filosofia, sociologia, língua inglesa, química, biologia, física, história e geografia, além das tradicionais matemática e língua portuguesa. Então são 10 SARESPs, né, 10 notas para o ensino médio. Tá bom? Pode passar o slide, por favor. Então, a apuração é no SARESP, que vai ser aplicado em novembro, tá? Então, o foco é nesse ano, no SARESP agora de novembro, né? O SARESP, o provão para o MED, pode passar. E isso aqui, gente, é muito importante. Como a gente calculou a meta, tá? A meta ouro, na média, ela é meio ponto de subida. E a meta diamante, na média, é 0,8 de subida, tá? Agora, a gente tem que ser justo. Ninguém compete com ninguém. É cada um contra a sua meta. Então, não é só a melhor turma, não é só a melhor escola, só para 100 melhores escolas, só para 100 melhores turmas. Não, a meta é para todos. Todos têm chance de bater. Tá bom? Só que você pode falar assim, Renato, poxa, a minha escola é muito vulnerável. Realmente. O que a gente fez nas escolas mais vulneráveis do estado? Diminuiu a meta. Então, em vez de você ter que subir meio para o diamante, para o ouro, você pode subir 0,4, 0,3, até 0,2 para o ouro, até 0,1, se tua escola é muito vulnerável. Ou se você fala assim, Renato, a minha escola, ela é noturna, também diminuímos a meta. Se você fala assim, Renato, a minha classe é muito grande, a minha escola é muito grande, também diminuímos a meta. Renato, tem as escolas integrais, mas a minha escola é parcial. É mais difícil na escola parcial, tem menos recursos. É verdade, diminuímos a meta, tá bom? Então, tudo isso a gente ponderou, tá? Outra coisa que você pode falar, Renato, a minha nota já está alta. É difícil subir, eu já estou em 5,5, 6. Diminuímos a meta, tá? Então a gente estudou, gente, foi um trabalho gigantesco, tá? A gente estudou cada aluno, cada realidade de escola, cada histórico do SARESP. São muitas variáveis e a gente ponderou esses critérios principais: vulnerabilidade, ciclo, quantidade de alunos, noturno, integral versus parcial. Esses 5 critérios a gente usou para da meta ouro e diamante ir baixando de acordo com a situação de cada escola, tá bom? Então você vai ver que às vezes você tem duas escolas, você está dando aula em duas escolas, escola A e B, o teu sétimo ano, por exemplo, eu dou aula de história no sétimo ano da escola A e da escola B. Os dois tiraram o mesmo SARESP. Os dois tiraram 5. Só que numa meta ouro é 5,50, no outro a meta ouro é 5,20. Por quê? Porque nessa de 5,20 é uma escola mais vulnerável, ou tem uma quantidade de alunos maior para você, né? Ou tem noturno, enfim, são essas que você não vai dar na PEI e na parcial, porque a PEI é exclusiva, né? Mas
a gente considerou todos esses critérios para entregar as metas para os professores. Bom, vamos para o próximo slide, falar um pouquinho de quem não está em sala de aula, tá bom? Então, aqui esse slide é para quem não está em sala de aula, tá? Então, trio gestor, quadro de apoio escolar, projetos, tá? Os profissionais que não estão nas disciplinas, todos eles vão receber meta ouro e diamante baseado na meta da escola. Tá bom? Só que não é só língua portuguesa e matemática, é todas as disciplinas avaliadas, tá? E para os docentes? Então, se você não é docente, não está, ou é docente, não está com aula atribuída, é meta da escola. Se você é docente e você tem disciplinas que não são avaliadas no provão, no SAESP, é meta da escola. Se você está em disciplinas avaliadas pelo provão, é na sua turma, é sobre a tua influência, tá bom? É a maior justiça que a gente conseguiu. Então, se você só tem, por exemplo, geografia, no 8º e no 9º, a sua meta ouro e diamante é sobre isso. Se você tem geografia, mas tem geopolítica, aí você entra na parte de geopolítica, na meta global da escola. Pode passar. Importante lembrete, para o pagamento do bônus, 2 situações são os gatilhos. Se a gente não conseguir essas situações, a escola não vai receber, tá? O profissional não vai receber. Que é a frequência escolar, 80%, e a participação no SARESP/Provão de 80%, tá? Então isso é muito importante. Lembrando que o noturno é 75%. Tá bom? Então, o noturno a gente sabe que a frequência é mais desafiadora, então a gente diminuiu de 80 para 75. Pode passar? E o último slide, tá? É esse aqui que eu vou apresentar, que é a consulta, tá? Então, todas as professoras, todos os professores, a partir das 18 horas de hoje, podem consultar as suas metas. Tá bom? Então você vai entrar, né, na sede, né? Você vai entrar na sede, vai colocar lá o seu login e você vai ter as suas metas, tá bom? Você vai ter qual é a nota do SARESP ou da disciplina ou da escola, a meta ouro e a meta diamante. E com isso a gente finaliza os slides, mas eu queria aproveitar e recolocar aqui alguns pontos. Renato, eu estou um pouquinho confuso ainda, né? Você pode repetir os pontos principais do que você já falou até agora? Posso. Então, primeiro lugar, tá? É um ponto principal. Estou muito satisfeito, mesmo como a gente está indo. Frequência escolar subindo, prova paulista com alta participação, tarefas, lições de casa, apoio presencial, estamos indo na direção certa. Segundo ponto importante, antecipamos com o governador Tarcísio a autorização do nosso bônus. Meta ouro e diamante autorizadas pagaremos no primeiro semestre para todo mundo que bateu o ano passado. Terceiro ponto, o bônus desse ano. Renato, como que funciona? São só as melhores escolas? Não. Todo mundo pode bater. Renato, eu dou aula de sociologia. Você pode bater meta diamante. Depende da aprendizagem de sociologia da sua turma. Eu dou aula de química, mas eu não dou na terceira série do médio, eu só dou na segunda série do médio. É só sobre a segunda série que você vai receber. Tá? Se você é um professor que está numa escola grande e todo o seu quadro de química está na segunda série do médio, você tem só responsabilidade sobre esta parte da aprendizagem, sobre como os alunos de química vão no SARESP no final do ano. Então você vai entrar na sede a partir das 18 horas, vai ver a sua meta lá, e se os seus alunos que tiravam 4, tirarem 4,5, o teu bônus ouro está garantido. Se teus alunos tirarem, por exemplo, 4 e 8, o seu bônus diamante está garantido. Renato, mas eu dou química e eu também dou um itinerário, eu dou uma eletiva na minha API. Então, o senso comunitário, o senso coletivo entra aí e
você, junto com seus colegas, vai trabalhar para a escola bater a sua meta. Então, se você está meio a meio, metade com química e metade com eletivas, por exemplo, metade do seu bônus depende do seu resultado da sua turma e metade do global da escola. Tá bom? Então, é um prêmio, é um bônus inovador para as professoras, para os professores que pediram isso. E a gente fez esses cálculos e, com transparência, disponibiliza hoje para toda a nossa rede. Todos os coordenadores, todos os vices, todos os diretores, todo o quadro do apoio escolar pode entrar e ver a meta da sua escola. Tá? Então, a gente divulga as metas agora, na transição do primeiro para o segundo bimestre, para a gente trabalhar bem a aprendizagem esse ano inteiro. Tá? A gente quer ter orgulho, cada vez mais orgulho da nossa rede, que é os alunos se formando plenos, com aptidão, prontos para suas vidas profissionais, prontos para suas vidas adultas, prontos para o mercado de trabalho, com muita aprendizagem, sem ficar devendo para a escola particular. Por que a escola pública hoje